realizar o prejuízo, ou seja, não tem mais espaço para aventureiro nesse mercado. Agora, uma coisa que a gente vê é a questão da pesquisa, por exemplo, né? O mercado imobiliário, de maneira geral, sempre foi um pouco refratário ao uso da pesquisa de mercado, ao levantamento de hábitos de consumidores, ou de mapear para onde a cidade caminha, para onde se deslocam suas centralidades. A coisa no mercado imobiliário sempre foi um pouquinho, não é, vamos ver para onde está soprando o vento e vamos um pouco nessa direção. Você acha que o mercado também está mudando, ele está se profissionalizando, digamos, no planejamento de que tipo de produto lançar, ou qual é a vocação daquele terreno? Você sente isso ou você ainda sente que o mercado vai um pouco ainda nessa linha do achômetro, vamos dizer assim? Não, existem dois fatores, eu acho que são muito importantes para a gente definir o empreendimento. O feeling ainda é muito importante. O mercado imobiliário, como você vai comprar aquele empreendimento para morar, você tem que entender muito bem um pouco dos hábitos e o que a região ali demanda para aquele empreendimento. Então, o feeling do empreendedor ainda é um grande fator, mas o que já inclusive está embutido no custo hoje da incorporação é uma pesquisa detalhada de mercado. Ou seja, o feeling, como antigamente, já não é mais necessário. Você tem que complementar. E ainda assim, eu acredito que é mais importante que o próprio feeling é uma pesquisa de mercado. Principalmente que as empresas hoje atuam em cidades diferentes, em bairros diferentes, em regiões totalmente diferentes do que ela estava acostumada. Então, ela tem que, lógico, ter o feeling, mas mais do que isso, conhecer muito bem o mercado, e nada substitui uma pesquisa nesse sentido. Quer dizer, você está dizendo hoje que, na verdade, o feeling continua preponderante, mas ele começa a ser embasado por uma pesquisa de mercado, é isso? Exato, eu acho que até isso inverteu um pouco. Você tem uma pesquisa muito forte e o feeling vai ajudar no final a você ter esse ajuste fino. Mas nada ainda vai substituir hoje uma pesquisa bem feita de mercado para esse. Até porque, assim como o mercado, todas as características, digamos assim, do mercado imobiliário se sofisticaram, inclusive aí os mecanismos de financiamento, por exemplo, né? Então, hoje você tem empresas com ações em bolsa, tem empresas ou seja, com acionistas que querem saber, quer dizer, onde que esse dinheiro vai ser colocado, ele está sendo colocado no lugar correto, onde vai ter mais retorno. Quer dizer, essas mudanças também de mercado acionário, de fundos de investimento imobiliário, tudo isso está fazendo também que haja essa profissionalização. Você acredita nisso? Eu acredito sim, até porque o mercado imobiliário, como ele ficou estático por muito tempo, agora, escutei isso ontem de um amigo, inclusive, ele virou mais uma opção de investimento. Ele que estava acostumado, esse amigo meu, a investir muito em mercado financeiro, como agora não está muito favorável, ele quer olhar com um pouco mais assim para o mercado imobiliário. Então, o acesso a crédito facilitou muito, inclusive deu entrada a uma massa que não estava acostumada a investir, quando muito só comprava para morar. Os fundos imobiliários também são uma excelente opção para quem eventualmente não quer ter o seu dinheiro imobilizado num imóvel, tem um pouco mais de liquidez, e com certeza o crédito hoje, que ele é muito mais flexível, atende praticamente todas as camadas aí que estão precisando, justamente querem comprar um imóvel. Pois é, nós tivemos um convidado aqui, acho que há 2 semanas atrás, né, que foi o Sérgio Beleza. Sérgio Beleza é de fundos, você conhece Sérgio? Pô, Sérgio é parceiraço nosso. Então, o Sérgio, ele veio aqui justamente falar sobre os fundos imobiliários, ele falou dessa mudança de perfil. A gente está comentando daquela coisa, o imóvel deixou de ser aquela casinha que você compra para fazer ter uma rendinha, né? E você hoje tem uma coisa muito mais profissionalizada, onde você investe, você pode comercializar essas cotas, que nem foi lógico, não tem uma velocidade tão acelerada como o mercado normal, o mercado comum de bolsa de valores, mas é diferente que você vai vender uma casa, você tinha que pegar a certidão negativa do comprador e certidão negativa do vendedor, e vai para cartório, financiamento, é um bem do qual você demora, digamos, para você conseguir liquidez com ele, e ao passo que no fundo imobiliário, além de você estar alimentando o desenvolvimento imobiliário, você passa a ter então também uma... Né? Exato. Inclusive, que eu acho que é um dos pontos que a gente tem que se ater e que mora um pouco o perigo. O fundo imobiliário, de fato, você tem profissionais pensando no mercado para você, ele dá uma rentabilidade talvez não tão atrativa se você fosse investir diretamente, mas um pouco mais seguro. E o que a gente sempre pede para as pessoas prestarem atenção é justamente na hora de comprar um imóvel. O imóvel, você não tem uma liquidez com o mercado de um fundo imobiliário, e também ele não admite especulação.
Então, pensa muito sempre antes de comprar um imóvel, ou seja, para entrar no mercado imobiliário não é simplesmente acreditar numa palavra de um corretor e no seu feeling, uma vez que você nunca investiu no imobiliário. Pensa, pesquisa, conheça a empresa, ou seja, faça a coisa, não dispensa ainda toda essa documentação que você tem que analisar. Enfim. Tem que haver cuidado com todo tipo de investimento, né? Guilherme, você é do grupo de novos empreendedores do Secov, né? Você é o coordenador desse grupo, né? Exato. Então, vamos falar um pouquinho desse trabalho. A gente queria primeiro explicar, para talvez quem nos assiste queira não conhecer, primeiro o que é o Secov. Vamos falar o que é o Secov, só para as pessoas poderem entender. É o Sindicato da Construção... Bom, originalmente o Secov, quando foi fundado em 46, aí 64 anos, é o Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis. Hoje o Secov representa cerca de 46 mil associados, 20 mil representados, que são os condomínios, ou seja, a gente representa o setor de condomínios, mas ele se tornou, ao longo desses 46 anos, uma estrutura tão forte e tão representativa para o mercado imobiliário, que ele praticamente responde pelos principais pontos da cadeia de habitação. É assim que a gente até chama um pouco o Secov, né, que é o representante... Ele transcendeu os seus objetivos iniciais, aumentou o poder de fogo, o poder de influência dele. Exato, ele representa muito bem o setor de condomínios, certo? Inclusive tem uma universidade que cuida da capacitação deles, mas também ajuda quando o assunto é loteamento, discussão de zoneamento, compra e venda, comercialização de imóveis de uma maneira geral, ou seja, todos os pontos de alto interesse para o setor da habitação. Legal, vamos, antes de a gente perguntar do trabalho específico do Grupo de Novos Empreendedores, o Caetano está me falando aqui que já tem participação no chat, pergunta dos internautas. Olha só, queria mandar um abraço aqui para o Vinícius do Paraná, que está participando, já fez alguns comentários, o Wilson, o Jalves, o nosso grande amigo Mena Barreto, de Mogi, a Bia, o Gândola. Vou fazer primeiro aqui a pergunta do Mena Barreto e depois eu faço a sua pergunta também, Vinícius, não sei se no primeiro ou no segundo bloco, mas eu vou fazer a sua pergunta para o Guilherme. O Mena Barreto diz o seguinte: os empreendimentos imobiliários financiados pelo governo, seja municipal, estadual ou federal, destinados a fornecer habitação às famílias de menor renda, obedecem a alguma pesquisa de mercado? Há um estudo prévio para definir a localização desses empreendimentos ou é tudo feito de acordo com o feeling do governante? Existe uma preocupação prévia com a infraestrutura do local, como abastecimento de água e energia, coleta de esgoto, transporte, etc.? Afinal, são grandes populações que acabam por ocupar uma determinada área anteriormente desabitada. Aliás, muito boa essa pergunta, e até muito pelo contrário, assim, a pesquisa é toda feita pelo empreendedor. Em alguns casos ele praticamente assume todo o risco do empreendimento, ou seja, isso é um ponto importante, porque o governante em si, ele se preocupa em dar moradia, em fornecer o financiamento e que esse empreendimento seja sustentável. A parte técnica e de execução, o empreendedor tem que se preocupar sob pena de ficar com aquele empreendimento inviável. Ou seja, uma das grandes preocupações até da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da CEBIC, é que não se guetize essa população, ou seja, é muito preocupante a parte de infraestrutura, acesso, água, luz, esgoto, transporte e aquelas questões básicas que tem escola, tem creche, tem segurança, para justamente não levar essa população a uma região distante e remota, como aconteceu há anos atrás, onde hoje o trabalhador leva 2, 3 horas para cruzar a cidade de São Paulo para chegar até